E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e hoje, né, como prometido, eu vim trazer esse vídeo que era para ter sido lançado no final de semana, mas por realmente, gente, problemas de tempo, correria do dia a dia do trabalho, família, etc., não deu para eu gravar, tá? Mas para compensar vocês, esse vídeo está sendo lançado, né, na terça. No caso, então, vai ter outro vídeo sábado falando de MacGyver, né? Como a gente sabe, o último episódio da quinta temporada, na verdade é o último mesmo, mas vai ser lançado agora, sexta-feira, né, dia 30. E aí, né, pra gente já poder acompanhar, poder falar como ele finalizou a história, vai ter vídeo sábado, né, pra eu poder assistir, poder comentar do que eu achei. E a gente sempre põe as aspas, porque a gente tá torcendo, né, que as petições, o pessoal mandando os clipes de papel lá nos Estados Unidos, dê algum, né, remeleixo assim e faça que a série pelo menos tenha uma última temporada, nem que seja com poucos episódios, para poder finalizar a história. Então, se você ainda não assinou a petição, né, para poder ajudar a série, eu vou deixar o link aí embaixo. É bem simples e segura. E se você tiver Twitter ou qualquer rede social, coloca hashtag SaveMacGyver, principalmente nos posts dos atores ou os posts que vocês verem sobre a série, tá bom? Mas esse vídeo, na verdade, era muito especial pra mim, né? Como vocês podem ver que eu tô até com um look, meio que testando algumas coisas. Mas é porque eu queria muito falar de filmes no canal. E aí eu falei, gente, vou fazer um quadro então só disso. E o nome dele vai se chamar mais ou menos Melhores Filmes de. Porque eu também tava sem imaginação para poder criar outro nome. Mas enfim. E para estrear, obviamente, esse quadro, né, de melhores filmes de um ator ou atriz, que vai ser esse o quadro, né? Eu vou falar de algum artista, né, no caso em atuação. E para estrear, nada melhor que quem? O queridinho do canal, gente, aquele que a gente ama ficar falando, que é o Lucas Tio. Então a gente vai falar, eu vou falar dos melhores filmes do Lucas Tio para vocês, no caso, na minha humilde opinião, né? E se você conhecer algum ou nunca tinha ouvido falar de algum que eu vou falar aqui, comenta aí embaixo que a gente vai trocando uma ideia legal, tá bom? Então, bora lá! O primeiro é Brave Town. Gente, Brave Town foi aquele filme que você assiste, que você acha, vai ser desse jeito e tal. E você sabe aquele filme que toda vez que você lembra do ator, você lembra desse filme e quer assistir esse filme toda hora? Eu com Brave Town. É o seguinte, a história fala do Josh, que ele é um rapaz mais ou menos de 17 anos, ele é um DJ. E aí, no meio de uma festa, ele acaba tendo uma overdose. E aí, ele acaba parando no hospital, a mãe dele é chamada. E o caso é o seguinte, ele já tinha meio que um breve envolvimento com drogas, no caso, ele utilizava, né, antes. E por ordem judicial e juntamente com a mãe dele, ele é mandado para uma outra cidade, bem no interior dos Estados Unidos, para ir morar com o pai dele. E só para vocês saberem, ele não tem contato nenhum com esse pai dele. Eles meio que, vamos dizer assim, acho que conversavam só até ele era criança, ou nem isso. E aí ele é mandado lá para morar com ele. Bom, essa premissa parece um pouquinho meio clichê ao mesmo tempo que não é clichê, né? Porque a gente pode ver isso em vários filmes americanos. Mas, gente, o filme em si é muito interessante. No caso, essa cidade onde o Josh vai parar é uma cidade que tem muitos alistamentos. Vários jovens se alistam na cidade. Muitos deles acabam morrendo, né? Porque eles vão à guerra e aí deixa a família para trás, principalmente os pais, né? É uma cidade que, embora tenha lá suas coisas, principalmente quando ele vai no colégio, conhecendo os adolescentes, mas não é nada muito clichê. Ele só tem contato com bem pouquinha gente, né, no filme. E aí dá para notar a atmosfera meio densa da cidade, porque realmente a maioria dos jovens lá se alistam e a maioria morre. E cara, foi uma perspectiva tão interessante da realidade americana sobre a questão realmente do exército, né? E da perda dessas famílias.
E até o Josh acaba se envolvendo, né, com uma moça lá que ela tem todo um histórico, né? Não vou falar do que exatamente, mas deu pra notar do que era, né? Porque eu deixei meio óbvio. Mas, gente, é muito bom o filme. Nossa, eu amo esse filme. Eu não tenho muitas palavras pra falar. Sabe quando a gente gosta de uma coisa tanto de uma coisa que nem sabe falar mais ou menos do que é ou como que é? Eu com esse filme. E a gente também tem o Josh com um apoio psicológico também, porque ele faz terapia nessa cidade. E aí, o ator que faz o terapeuta dele, ele é até bem conhecidinho, tá? É esse ator aí que eu nunca lembro o nome dele, mas eu sempre falo, o bichinho lá do Transformers, então é ele. Então, vamos dizer assim, tem uns atores um pouco mais conhecidos e realmente é um filme muito, muito bacana. Bom, o próximo é Crush, ou em português, né, Paixão Mortal, meio que literal, né, gente? Essa tradução, eu tenho uma preguiça dessa tradução e ao mesmo tempo que eu acho ela muito engraçada, mas enfim. Paixão Mortal, né, ou Crush, como eu gosto de falar do original mesmo em inglês, vai falar do Scott, que ele é um jogador de futebol da escola, e aí ele meio que acaba tendo um breve acidente com o joelho dele, numa competição bem bobinha, assim, entre amigos, mas ele, coitado, acaba machucando o joelho nessa brincadeira. E aí, nesse meio tempo, ele acaba recebendo cartas de uma admiradora secreta. E aí, né, que a história começa a desenrolar, e essa admiradora secreta, na verdade, se torna uma baita de uma... Enfim, de baita de um problema. Gente, essa história me deixou de um tanto. Eu até quero fazer um vídeo especial somente sobre a história. Ela fala de uma stalker, né? Ela fica stalkeando o Scott, que é o papel do Lucas Till. E, gente, tem ali um plot twist, porque assim, eles apresentam duas personagens lá que aparentemente poderiam ser essa menina, né? Aí você fica, é uma? É outra? Qual que é? Gente, o plot twist é maravilhoso. Foi nesse filme que eu vi mais a essência do Lucas Till, assim, atuando, sabe? Sabe aquela coisa que você olhar o ator e fala, meu Deus, que menino, que ele tá fazendo nesse filme? Ele merece, sabe? E ele mereceu, né? Tem aí MacGyver pra provar isso. Mas é muito bom o filme. Mostra mais a atuação do Lucas. E eu fiquei impressionada, gente, com o filme. Apesar de ser um filme, entre aspas, B, ele tem várias camadas que dá pra gente fazer um vídeo especial só sobre isso. E esse eu vou fazer até com um roteiro mais elaboradozinho e tal. Não que esse não seja, né, gente? Mas, enfim, com um toquezinho mais delicado, sabe? Mais gourmet, vai falar assim. Enfim. Bom, o próximo da lista é o terceiro filme, né? Terceiro? É terceiro. É Monster Truck. Bom, a premissa do filme é basicamente o seguinte. O Trip, né, que é um adolescente, né? Ele já tem 18 anos, mas enfim, ele tá terminando o ensino médio, ele mora numa cidade muito pequena junto com a mãe dele e o padrasto, que é até policial, e aí ele trabalha num ferro velho, tá tentando consertar uma caminhonete e tal. E nessa cidade, acaba que tem uma empresa que mexe com perfuração de petróleo. Presta atenção nessa parte. Nessa perfuração de petróleo, eles lá fazendo aquele maior buraco enorme de não sei quantos metros lá do fundo, eles meio que acabam achando 3 alienígenas. Não alienígena, mas vamos dizer assim, criaturas que consomem o petróleo. E aí, obviamente, eles capturam as criaturas, deixam elas em cativeiro e deixam para estudo. Mas aí o que acontece? Uma das criaturas foge e ela vai parar onde? Lá no ferro velho, onde o Trip trabalha. E aí que desenrola toda a história, né, gente? É uma história muito fofinha. Na verdade, até quem produziu ela foi a Nickelodeon, então era meio óbvio que seria fofinha, né? Base de 12 anos de idade para poder assistir, mas ela tem uma mensagem muito importante sobre a questão ambiental, sobre a extração do petróleo, sobre como essas cidades pequenas são afetadas por essas grandes empresas que na verdade não visam tanto, né, a questão do apoio local e sim só a questão de extração e
criar prédios, empresas e papapá, e a população, né, tô nem aí. Então é um filme que tem uma vertente um pouquinho mais, vamos dizer assim, educacional. Apesar de, nossa, gente, tem uns momentos lá que eu achei tão legal do filme, e eu até vi um fan vídeo no YouTube muito bacana com cenas do filme. Então, ele é muito fofinho. Se você quer assistir um filme Sessão da Tarde com o ator, recomendo muito esse, tá bom? Bom, agora o próximo e mais recente até, que é Son of the South, ou Filho do Sul, né? Gente, Monster Trucks parece que não tem tradução pro Brasil não, é esse nome mesmo, tá? Então, Son of the South foi o mais recente do Lucas Chiu. Eu lembro até que ele estava gravando em meados da quarta para quinta temporada. Nesse filme, né, fala a história do Bob Zellner, que foi um grande lutador, né, das causas dos movimentos sociais contra a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Então, ele foi na verdade, ele foi uma das primeiras pessoas brancas a se aliar, né, ao movimento negro contra a segregação racial dos Estados Unidos, que é uma temática muito importante e delicada, que, para falar a verdade, eu sei só o básico do básico, de tanto ver os filmes e ler um pouco dele na escola, né? Apesar de eu sei mais um pouquinho mais da realidade brasileira. Mas, gente, é um filme muito bacana. Eu não conhecia sobre o Bob Zellner. Você conhece um pouco da história dele. É um filme que eu assisti, tive que pausar algumas vezes, porque tinham muitas falas, assim, racistas, daquele teor bastante pejorativo, que infelizmente aconteciam na época e de vez em quando ainda acontece, né? Teve um caso até aqui em Goiás que aconteceu um caso parecido. Enfim, é um filme de fazer você refletir. Foi exatamente, estreou, se eu não me engano, foi em janeiro desse ano, ou foi no finalzinho do ano passado. E foi exatamente depois, né, dos vários protestos ao redor do mundo, Vidas Negras Importam. Então, foi um filme de terror assim, ó, para puxar a orelha do pessoal e fazer a gente refletir também. E o bom que mostrou um pouco, né, dessa história do Bob, apesar do filme ser bom, eu achei ainda que faltou algumas camadas, mas enfim, ele vale muito a pena para você ver um pouco mais da atuação do Lucas, de outros atores também. Então é um filme, ó, que vale a pena você assistir e também para conhecer, para estudar um pouco mais da história, porque é super importante para a gente conhecer, né, o nosso contexto social atual, né? E agora o último, né, e o mais conhecido, mais importante, que eu tenho certeza que você falou, meu Deus do céu, ela não vai falar daquele filme? Pois é, gente, que é X-Men Primeira Classe. É óbvio que eu ia falar de X-Men Primeira Classe, gente, que é fã de X-Men, vocês não têm ideia. Só pra vocês terem ideia, ele é o meu filme favorito dos X-Men. Ele é o meu favorito. E de acordo até com as críticas, ele é o melhor filme, né, do pessoal todo. Então, gente, acertei em cheio. Bom, pra quem já não sabe, né, o Lucas interpreta o Alex Summer, que é o Havok, ou Destrutor, né, em português. Ele é o irmão do Scott Summers, né, do Ciclope, só que isso é só revelado pra gente no terceiro filme, isso. Mas enfim, bom, lá que é o começo, né, de todo mundo, tem o Professor Xavier novinho, o Magneto novinho, Mística novinho, então é quando todo mundo se conhece e se junta para formar os X-Men. E nesse, né, time, o Alex acaba sendo chamado, tem todo o desenvolvimento dos personagens. Foi um filme que eu achei fantástico. A gente tem muita visibilidade pro Magneto, pra Mística e pro Xavier de novo? Tem, mas dessa vez pelo menos a gente foca nos outros personagens. E de uma maneira que eu achei, gente, perfeita. O filme pra mim é um dos melhores. X-Men, né, que Logan tecnicamente não é X-Men, mas a gente, enfim, né, põe ele tipo Marvel, X-Men, só que não X-Men, enfim. Então é um filme muito bom, acho que você provavelmente já deve ter assistido. É só lembrar, o Lucas era esse cara aqui, tá bom? Eu tenho certeza que você já assistiu, mas como quem não é fã de super-herói e tá a fim de assistir um filme bom, né, da Marvel, eu recomendo muito você assistir também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse quadro, então, vai ser mensal. Então, todo mês eu vou falar de um ator ou atriz diferente. No mês que vem, né, já em maio, eu já vou fazer outro vídeo de uma atriz que eu amo muito e que provavelmente vou mencionar ela aqui no canal já antes pra gente ter um gancho pra falar assim,
fulana, a Bia falou aquilo, entendi. Então é isso. Um beijo para vocês e até sábado, né?